Então, neta da bruxa, filha de Hecate, ouvi essa hoje, adorei. Estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre a história do paganismo e da bruxaria, né? Porque xamanismo e bruxaria são sinônimos. Pois é. Mas então, o paganismo é a forma de xamanismo europeia. E não existe uma forma de xamanismo europeia, existem várias formas, né? Porque cada tribo, cada grupo linguístico desenvolveu uma mitologia e uma forma de praticar xamanismo. Xamanismo aqui eu uso como uma forma de culto que usava estados alterados de consciência. Estados alterados de consciência acreditava na existência de outros mundos, e o xamã é essa figura que se comunica com essas outras dimensões, com esses seres que habitam essa outra dimensão. Usam as ervas, fazem magia, fazem uso de magia, né? Estou fazendo essa diferenciação porque xamanismo hoje em dia é utilizado para definir o culto xamânico dos índios, dos indígenas da América, né? E acabou virando ali uma expressão para você falar propriamente dos nativos das Américas. Porém, xamanismo é uma palavra que foi pela primeira vez utilizada para definir os xamãs da Sibéria. Então, é uma forma de espiritualidade, né? Que, como eu falei, vai usar estados alterados de consciência para se comunicar com os deuses. Politeísta, né? Acredita em vários deuses. Agora, isso aí gerou muita confusão, tá? Isso é uma coisa que gera muita confusão, porque não é que assim, se cultuava milhões de deuses e todo mundo cultuava todo mundo. Não é assim. Cada tribo cultuava os seus deuses. Um deus pai, um deus mãe, né? Cada lugar tinha os seus deuses e não necessariamente grandes grupos iam estar cultuando os mesmos deuses. Tinham deuses que eram cultuados somente dentro de um clã, dentro de uma tribo. O pessoal da Europa viveu muito bem, obrigado, dessa maneira durante milhares e milhares de anos. A sociedade foi se desenvolvendo, né? Surgiu o Império Romano, que era pagão. Tô dando uma boa resumida, tá? Mas só para eu chegar onde eu quero chegar. Era pagão também, né? Os gregos eram pagãos, todo mundo era pagão, porque paganismo era o que tinha aqui na Europa. Então, o Império Romano era pagão. E quando o Império Romano era pagão, estava de boa, porque os romanos não estavam preocupados com quem você estava adorando, para quem você estava rezando. Inclusive, quando eles iam, dominavam algum povo e eles achavam que tinha um deus legal que eles estavam cultuando ali, eles pegavam para eles. É o caso de Nehalenia aqui na Holanda, que é uma deusa celta holandesa que foi absorvida pelos romanos. Porque os romanos queriam impostos. Os romanos queriam dominar, queriam ser dono da porra toda, queriam que se pagasse os impostos e tava de boa. Reze para quem você quiser. Porém, os romanos foram para o Oriente Médio e descobriram um tal de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Foi quando o Império virou católico, apostólico, romano, que também não era a única forma de cristianismo na época. Tinham várias formas de cristianismo, porém, a que cresceu, prosperou e tomou conta do mundo, né, posteriormente, foi essa que Roma foi lá, pegou e desenvolveu nisso que a gente hoje conhece como Igreja Católica Apostólica Romana. Aí que a coisa começa a ficar feia.
se eu não me engano, acho que foi lá para o ano 300 depois de Cristo, que o Império Romano se converte e se transforma no Império Católico Apostólico Romano, né? O Império Cristão. E aí começa a perseguição aos pagãos. E isso vai se complicando, começa uma coisa da expansão do império, da conversão, e todo mundo começa a se converter porque a coisa vai ficando séria, vai ficando violenta, né? E quem é acusado de práticas pagãs. E assim a repressão vai matando todo mundo, né? Extermina os druidas, todos os germânicos, os nórdicos, eles até resistem, assim, porque eles dão um certo trabalho. Mas o que eles não mataram, eles converteram, né? Assim fomos. Até chegar na Idade Média. Na Idade Média a coisa ficou feia. Mais feia ainda, né? Foi a época em que a Igreja Católica teve mais poder. Dominou tudo, 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 tudo. E é conhecida como a Era das Trevas, a Idade das Trevas. Olha só. Enfim, ali matou-se muita gente, principalmente mulheres. E hoje em dia o feminismo gasguei, né? Mas enfim, hoje em dia o movimento feminista encara a caça às bruxas como um extermínio de mulheres, um feminicídio, genocídio feminino, inclusive. Feminicídio não, genocídio feminino. Porque a grande parte das pessoas que morreram eram mulheres em situação de risco. Viúvas, né? Mulheres solteiras, mulheres que, principalmente que não tinham homem para cuidar delas, né? E que tinham posses, tá? Não era só assim, fica uma história assim, não, porque eram mulheres sábias, mulheres muito poderosas, mulheres muito inteligentes. Não, não era isso. Que a igreja gosta de dinheiro, tá? A igreja gosta de dinheiro, então o que eles queriam era poder, era dinheiro, e foram essas pessoas, foram pegando a terra dessas mulheres, o dinheiro dessas mulheres, as propriedades. E aí o que aconteceu com o paganismo, com a bruxaria, com as práticas de magia? Ó, minguou, né? Porque isso meio que cortou o clima. O pessoal ficou... Quem ficou, quem sabia de alguma coisa, ficou quietinha na sua. E aí sobreviveu alguma coisa na cultura popular, no folclore, né? Porque o culto pagão ele era muito forte, é a natureza íntima das pessoas. Xamanismo é a natureza íntima das pessoas, a magia é a natureza íntima das pessoas. Então, de alguma forma, isso ficou ali, mas assim, né? Diluidíssimo, diluidíssimo. Só teve um pessoal que foi esperto, que foram os alquimistas, que falaram que sou capaz de transformar metal comum em ouro, e se aliaram aos reis. Esses alquimistas, na maciota, na malandragem, se aliaram aos reis. Se aliaram não, né? Falaram, olha, reizinhos, eu tenho essa capacidade aí mágica de criar metal em ouro. Se você deixar, eu pego aquele quartinho ali no fundo, fico ali na minha, fico ali estudando e vou encontrar para você a fórmula de como é que a gente faz para transformar metal em ouro. E aí, o pessoal deixou ficar lá quietinho, fazendo as coisinhas deles, tá? Mas assim ficamos, ó. Aí vem Renascimento, né? As coisas vão melhorando, as artes voltam a ser alguma coisa, o ser humano volta a ser alguma coisa, as pessoas voltam a ser o centro. E Renascimento, a ciência também renasce, né? Houve um renascimento das artes, um renascimento da ciência. E aí rola uma negação do que é divino, das religiões. Fica-se nessa, começa a vir um materialismo, uma coisa voltada
a ciência e isso vai caminhando até final do século XIX, que é onde eu queria chegar. Final do século XIX, começo do século XX, que aconteceu uma coisa incrível, que foi um renascimento do misticismo, um renascimento do ocultismo que veio junto com o movimento Art Nouveau, né? Um momento assim que as pessoas voltaram a se interessar pelo Oriente, pelas culturas orientais de yoga, magia. Foi ali que começou muita coisa interessante. Surgiu Helena Blavatsky, que deu origem à teosofia. Surge a Aurora Dourada, né, o Golden Dawn, que era um grupo ocultista que trouxe várias pessoas legais, várias pessoas interessantes. Aleister Crowley, né? Surge um pessoal muito doido, né? Mas muito incrível, que volta a trazer conhecimentos mágicos, volta a trazer magia e estudar magia, trazer tudo isso de volta. Porém, o que eles faziam nessa época eram estudos comparados. Eles pegaram escritos antigos e começaram a entender que as coisas são muito parecidas, que existia uma conexão. E dali surgiu muita coisa, muita gente interessante, muitos livros interessantes, muitos bruxos e bruxas. Porém, como eu falei, não são pessoas que praticam a bruxaria como ela vinha lá na antiguidade. São pessoas que fizeram uma mistureba e que funcionou, né? Criaram-se coisas novas, mas aí é isso, rola uma baguncinha que eu não vejo nada demais, mas eu acho importante deixar claro que é uma baguncinha, tá? Surgiu a cabala hermética. Aliás, não surgiu a cabala hermética, né? Mas a cabala hermética foi uma das coisas que foi muito estudada por esse povo. E é uma coisa muito interessante que traz muito conhecimento. Mas que também não é a cabala judaica. Mas é dali. Nós que estamos aqui hoje praticando bruxaria, a gente está bebendo da fonte do comecinho do século XX. Tá? É dali que a gente traz os nossos conhecimentos, é dali que a gente vai trazer os nossos ensinamentos. Os livros modernos que vocês estão lendo é tudo mastigação desse povo ali, tá? Que escreveu uns livros bem cabeçudo e que o povo hoje em dia não quer ler, né? O povo quer o quê? Quer ver bruxo de TikTok ensinando beabá e receitinha. Não, gente, vamos ler esses livros, valem a pena, tá? Valem a pena para depois a gente sair livre e independente pelo mundo da magia, fazendo as nossas coisas. Mas a gente precisa ter uma boa base, tá? E esse pessoal ali do comecinho do século XX tem uma base muito boa. Depois eu falo sobre eles.